Multiplicação de números decimais. Multiplicação de um número decimal por um número natural. A multiplicação entre o número decimal e o número natural é feita da mesma maneira da multiplicação entre dois números naturais. O número natural deve multiplicar todos os algarismos do número decimal, e a quantidade de casas decimais na resposta é a mesma do número que foi multiplicado. Exemplo: 3 inteiros e 42 centésimos vezes 2. Então, vamos armar. E vamos multiplicar como se não houvesse as vírgulas. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Tem vírgula somente no primeiro fator, né? Tem duas casas decimais, então o resultado vai ter duas casas decimais. Exemplo B: 1 inteiro 745 milésimo vezes 6. Então vamos armar. 1 inteiro 745 milésimos vezes 6. Vamos desconsiderar a vírgula e multiplicar. Vamos multiplicar como se fosse 1745 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Põe o 0, sobe 3. 6 vezes 4, 24. Com mais 3, 27. Põe o 7, sobe 2. 6 vezes 7, 42. Com mais 2, 44. Põe o 4 e sobe 4. 6 vezes 1, 6. Com mais 4, 10. Agora, vamos observar o fator que apresenta casas decimais, que é o primeiro. Ele tem 1, 2, 3. 3 casas decimais. Então, vamos deixar o resultado com também 3 casas decimais. 1, 2, 3. A vírgula vai ser aqui. Então, o resultado é 10 inteiros, 470 milésimos. 10 inteiros e 470 milésimos é o mesmo que 10 inteiros e 47 centésimos, porque na ordem dos milésimos eu tenho o algarismo 0, então podemos retirar ele. Então, na resposta, podemos colocar 10 inteiros, 470 milésimos, que é a mesma coisa que 10 inteiros e 47 centésimos. Multiplicação de número decimal por número decimal. Para multiplicar dois números decimais, também multiplicamos da mesma forma que fazemos com os números naturais. A diferença está na colocação da vírgula, pois ela deverá ser inserida de modo a deixar o número de casas decimais igual à soma da quantidade de casas decimais dos fatores multiplicados. Ou seja, se os dois fatores tiverem duas casas decimais, o resultado deverá ter 4 casas decimais. Como regra geral para multiplicação de números decimais, temos: primeiro, vamos multiplicar os números como se não houvessem vírgulas. Depois, vamos contar a quantidade de casas decimais de cada número que estão se multiplicando, ou seja, de cada fator. E depois somar cada uma delas e descobrir a quantidade de casas decimais no total. E por último, no resultado da multiplicação, vamos posicionar a vírgula decimal, contando da direita para a esquerda o número de casas contado no item anterior. Exemplos. Exemplo A: 2 inteiros e 5 décimos vezes 3 inteiros e 4 décimos. Vamos armar. Agora, vamos multiplicar os números como se não houvessem vírgula, como se fosse 25 vezes 34. 4 vezes 5, 20. Põe o 0, sobe 2. 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10. Pulo uma casa, multiplico pelo 3. 3 vezes 5, 15. Põe o 5, sobe 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Agora, vamos somar as parcelas. 0, 5, 8.
Próximo passo é contar a quantidade de casas decimais de cada número, né, e depois somar cada uma delas e descobrir a quantidade de casas decimais no total. O primeiro fator, ele tem uma casa decimal. E o segundo também tem uma casa decimal. No total, temos duas. 1 mais 1, 2. Então, vamos contar da direita para a esquerda duas casas decimais. 1, 2. Então, o resultado é 8 inteiros e 50 centésimos, que é a mesma coisa, né, que é igual a 8 inteiros e 5 décimos. Pois, na ordem do centésimo, eu tenho o algarismo zero. Quando é zero, eu posso retirar, porque né, zero centésimo, então não tem problema retirar. Então, 8 inteiros e 50 centésimos é o mesmo que 8 inteiros e 5 décimos. Vamos ao exemplo B. 6 inteiros e 21 centésimo vezes 4 inteiros e 2 décimos. Então, o primeiro passo é armar. 6 inteiros e 21 centésimos vezes 4 inteiros e 2 décimos. Agora, vamos desconsiderar essa vírgula e multiplicar como se fosse 621 vezes 42. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. Pula uma casa. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 6, 24. Agora, vamos somar as parcelas. 2, 8, 2 mais 8, 10, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 4, 6. E aqui repito 2, sem ninguém para somar com ele. Agora, o próximo passo é contar a quantidade de casas decimais em cada fator. No primeiro fator, eu tenho duas casas decimais. E no segundo, eu tenho apenas uma. Então, no total, temos 3. 2 mais 1, 3. Então, vamos contar da direita para a esquerda 3 casas decimais. 1, 2, 3. Então, o resultado é 26 inteiros e 82 milésimos. Vamos ao exemplo C. 7 inteiros e 2 centésimos vezes 5 inteiros e 34 centésimos. Então, vamos armar. 7 inteiros e 2 centésimos vezes 5 inteiros e 34 centésimos. Agora, vamos desconsiderar a vírgula e multiplicar. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28. Pulo uma casa, multiplico pelo 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 7, 21. Agora eu pulo duas casas e multiplico pelo 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 0, 0. Com mais 1, 1. 5 vezes 3, 35. Agora vamos somar as três parcelas. 8. 0 mais 6, 6. 8 mais 0, 8. 2 mais 1, 4. 2 mais 5, 7. E 3 mais nada, 3. Agora, vamos contar quantas casas decimais tem cada fator. O primeiro fator, ele tem duas casas decimais. E o segundo tem duas. Então, somando essas duas casas decimais do primeiro fator com mais as duas do segundo, vão dar 4 casas decimais. Então, vamos contar da direita para a esquerda 4 casas decimais aqui no resultado. Então, 1, 2, 3, 4. Então, o resultado vai ser 37 inteiros, 4.868 décimos de milésimos.